Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao podcast O Experimento. Esse é o podcast de divulgação científica da PUC Goiás. Aqui vamos falar sobre pesquisa, inovação, como professores e estudantes desenvolvem pesquisas em diversas áreas da universidade. Nós somos @PUC Goiás em todas as redes sociais. Acompanhe nosso canal no YouTube, que está bem legal, vocês vão gostar. Ativem o sininho de notificações e se inscrevam. Bom, meu nome é Catarina Lima e esse é o primeiro episódio do podcast Experimento. Olá, eu sou o Roberto Júnior e nós vamos falar sobre pesquisa na PUC Goiás. Nosso bate-papo hoje é com a pró-reitora de pós-graduação e pesquisa da PUC, Priscila Valverde. E também com a coordenadora de pesquisa, Lisa Minazzi. Bom, sejam muito bem-vindas, obrigada por terem aceitado o nosso convite, é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Obrigada. Nós que agradecemos, é uma oportunidade única podermos estar aqui para falar sobre a pesquisa na PUC Goiás. Sejam bem-vindas, meninas, mais uma vez. Então, a gente vai começar apresentando alguns dados importantes sobre a pesquisa acadêmica no Brasil. Eu estou com a Corinha aqui para não emaranhar nos dados, são muito precisos. De acordo com o último censo feito pelo CNPq no Brasil, foram registrados 37.640 grupos de pesquisas com 199.566 pesquisadores, sendo 129.929 doutores. O crescimento do número de grupos cadastrados em 2016 em relação a 2002 foi de 149%. E o número de pesquisadores cresceu 251% no mesmo período. E também participaram no censo 531 instituições de ensino. Bom, eu vou falar aqui também um pouco sobre o CNPq. Bom, no censo de 2016 foram registradas 147.382 linhas de pesquisa distribuídas da seguinte forma: 18% na área de ciências humanas, 16% nas engenharias e nas ciências da computação, 15% nas ciências da saúde, 12% nas ciências biológicas, 12% nas agrárias, 11% nas ciências exatas e 11% nas ciências sociais aplicadas e 5% em linguística, letras e artes. Individualmente, as áreas da educação, medicina e agronomia são as três maiores em número de linhas de pesquisa. Já no ano de 2000, a região centro-oeste tinha 636 grupos de pesquisa. Em 2016, foram registrados 2.654. Porque o interesse pela pesquisa vem crescendo no Brasil e também essa pesquisa representa geração de conhecimento. Isso é uma notícia muito boa, né, Catarina? Sim, com certeza. Mas ainda tem muito o que fazer para que a pesquisa ganhe o status de importância que merece no Brasil, né? Sim. Professora Priscila, como que é feito o trabalho de pró-reitoria, de pós-graduação e pesquisa na PUC? E também se a PUC está participando, se ela integra esses dados do CNPq? Bom, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa, aqui na PUC Goiás, ela é constituída por 3 braços principais, né? São o braço da pesquisa, que é esse que nós vamos focar no dia de hoje, mas que tem relação também com os 2 outros, que é a pós-graduação lato sensu, que são as especializações, e a estricto sensu, mestrados e doutorados. Então, principalmente a estricto sensu, ela tem muita relação com a pesquisa, elas caminham juntas, né? Não dá para a gente falar em mestrado e doutorado sem a pesquisa. Então, hoje na PUC Goiás nós temos essas 3 frentes principais na Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa. E é importante salientar que esses dados aí do CNPq eles são de 2016, né? Nós não tivemos censo após esse período, então são aí quase 10 anos, né? Se a gente arredondar, sem o censo, que traz dados muito importantes desse cenário da pesquisa do Brasil. O CNPq ele tem feito esforços agora para no ano de 2023 retomar esse censo. Então, nós temos os pesquisadores do Brasil todo, né? Inclusive, em Goiás, estamos fazendo um esforço para atualizar esses dados até o dia 16 de novembro, para que a gente tenha uma realidade aí desse cenário que sou muito otimista e penso que os nossos números no Brasil, eles são melhores. Nós temos outros problemas, mas eu acho que em termos de quantidade, nós crescemos muito.
Bom, professora, eu queria saber um pouco mais de como é o trabalho da Pró-Reitoria e pós-graduação de pesquisa aqui na PUC Goiás e também se esse crescimento ele tem sido registrado no censo do CNPq. Sim, o diretório de grupo de pesquisa do CNPq, ele é uma iniciativa nacional, né, vinculada ao governo federal. A PUC Goiás tem o seu sistema próprio de registro das pesquisas, que para a PUC, né, funcionar essa parte da pesquisa, os nossos professores e estudantes eles têm que estar cadastrados nesse sistema, que nós chamamos de SIGEP, né, o Sistema de Gestão de Pesquisas da PUC Goiás. Mas também nós temos que fazer o nosso registro nesse diretório. Então, são dois sistemas distintos, ainda não tem integração, mas que têm as mesmas informações. Então, toda a gestão da pesquisa, a professora Elisa pode falar mais sobre isso, ela é feita por meio do SIGEP. No SIGEP, a gente tem o registro, né, dos projetos de pesquisa cadastrados que os pesquisadores da PUC desenvolvem. Tem o registro dos grupos de pesquisa, né, como a professora Priscila falou, eles são os mesmos grupos que estão registrados no diretório do CNPq. A gente tem 97 grupos de pesquisa registrados no SIGEP e no diretório do CNPq. E a gente está nessa fase de atualização dos grupos para auxiliar nesse processo de levantamento, né, de informações do CNPq. E além disso, no SIGEP, a gente tem toda a parte da iniciação científica, né, que é a pesquisa que é iniciada e desenvolvida pelos estudantes da graduação. A gente tem o controle também de todos os estudantes de iniciação científica, os planos de trabalho que eles desenvolvem. É um sistema bastante completo, né, e que auxilia muito essa gestão e esse olhar, né, da pró-reitoria, da coordenação de pesquisa, para esses projetos e grupos, né, dos pesquisadores, né, de uma forma geral, assim, dentro da PUC. Professora Priscila, professora Elisa, vocês estão falando muito sobre grupos de pesquisa. Sim. O que é exatamente um grupo de pesquisa? Como eu posso fazer para participar? Como eu posso ingressar nesse grupo? A inscrição? Como que eu posso fazer o meu grupo de pesquisa? Como que é feito esse processo? Então, assim, para que todos possam entender, né, a pesquisa é feita por pessoas. Então, os grupos, isso que o próprio nome diz, um agrupamento de pessoas que vão elaborar um projeto. O projeto é o documento, é como se fosse o registro daquilo que você vai realizar. Então, lá em um projeto de pesquisa, eu vou voltar já no grupo, mas só para a gente entender, né? No projeto, ele vai registrar tudo no papel, né? No computador, não precisa ser necessariamente no papel físico. O que existe sobre aquilo que eu estou estudando, qual que é o objetivo da minha pesquisa, o que eu quero com ela. As perguntas, né? As perguntas, porque a pesquisa é feita de perguntas, né? Então, eu sempre parto de uma pergunta para responder essa pergunta que tem que ter um objetivo para a comunidade, tem que ter um objetivo prático. Então, eu tenho essa pergunta e como que eu vou atingir essa pergunta, que é o que a gente chama de método. Então, o método nada mais é do que o caminho que o pesquisador vai fazer para responder essa pergunta. Então, o que ele vai fazer? Eu vou começar estudando sobre o tema, vou aprofundar sobre o tema, que a gente fala de revisão da literatura. Depois, eu vou lá, algumas pesquisas envolvem coleta de dados. Eu vou lá em tal população indígena coletar os dados sobre essa pergunta que eu quero saber. E para isso, eu tenho os instrumentos, que podem ser medidas, podem ser questionários. Então, o método, ele é esse caminho, é o passo a passo que eu vou responder a minha pesquisa. Pode ser um experimento no laboratório, dependendo da área. E vai desenvolver experimentos, vai tentar responder aquela pergunta. Nem sempre a gente chega a uma resposta, às vezes a gente tem novas perguntas, né, o que é muito legal também. Mas o projeto é o primeiro passo. É o primeiro passo. Então, esse projeto, depois do método, tem que ter um cronograma.
Que é uma pergunta assim que as pessoas sempre fazem, mas quanto tempo que dura uma pesquisa? Depende. Tem pesquisa que você vai ter de meses, tem pesquisas que vai ser muitos anos para concluir. Nós temos um exemplo, por exemplo, eu costumo dar exemplo mais da minha área, né? A gente já vai me desculpando aí, mas eu trabalho com doença cardiovascular. Então, tem um grupo de pesquisa que ele trabalha lá desde a década de 40. Foram eles que descobriram, por exemplo, que cigarro faz mal, que não fazer exercício faz mal. Então, os fatores de risco da doença cardiovascular foram desse estudo, que é de uma cidade americana, de Framingham, e que ele dura até hoje, deve estar acompanhando lá 4 gerações, né, para dar respostas. Então, é claro, o projeto ele termina, mas é isso que a gente chama de coorte, terminou esse aqui, vão ter outras perguntas, que é o que a professora Alexa falou. Essas outras perguntas, elas são outros projetos. E aí, voltando na questão do grupo. Então, o que é um grupo de pesquisa? São pessoas interessadas num assunto só, que do ponto de vista metodológico, né, falar assim, a estrutura, gira pelo menos em torno de um pesquisador doutor, pode ser mais pesquisadores. Então, estruturalmente, o estudante ele não vai poder constituir um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, tem que ter o título de doutor. Mas ele pode fazer parte desse grupo. E aí, como que você consegue fazer parte desse grupo? Aproximando do pesquisador. Então, o que é o estudante? O que é o papel do estudante? Eu gosto de determinada coisa. E isso, para mim, se vocês falassem assim, o que é o mais importante numa pesquisa? Como que eu escolho pesquisar? Escolhe uma coisa que você gosta de ler sobre isso. Você vai ter que ler muito. Então, na sua área, eu gosto de determinado assunto. O professor tal trabalha nisso. Vou procurar ele e vou fazer parte do grupo dele. Aí ele vai te registrar, né? Porque tudo tem que ter o registro, justamente, por causa do censo. A gente sabe que as informações são muito importantes, né? Então, ele vai te registrar no grupo dele e você vai poder fazer parte desse grupo. Terminou a sua graduação, eu quero continuar, quero fazer mestrado nessa área. Aí você continua no grupo, doutorado. E depois você pode, nesse grupo aqui, eu quero trabalhar especificamente com esse pedacinho aqui. Então, por exemplo, dentro das doenças cardiovasculares, ele trabalha muito com a hipertensão arterial. Então, eu crio uma linha de pesquisa, essa linha ela pode ser um grupo, aí eu terminando o doutorado, que eu criei. Então, geralmente, é um caminho, né, que o pesquisador tem a percorrer. Longa trajetória. Sim. E, professoras, aproveitando que vocês estão falando sobre pós-graduação, mestrado, doutorado, uma curiosidade minha, e que eu acredito que seja a curiosidade de muita gente, graduandos, como é o nosso caso, o que você precisa para fazer uma pós-graduação? Qual é a diferença entre pós-graduação, mestrado, doutorado? Se eu quero me especializar em alguma área, eu posso fazer uma pós-graduação ou um mestrado? Ou é só se eu quiser seguir na área acadêmica, para ser professora? Eu queria entender um pouco mais disso. A pós-graduação, como a professora Priscila me falado, tem a pós-graduação, Lato Ciência, que são as especializações, né, que normalmente a gente fala. E as especializações, elas são muito focadas para uma área muito específica, então eu vou me especializar, vou dar um exemplo da minha área também. Eu vou me especializar, vou ser especialista em citopatologia. Eu me formei em biomedicina e aí eu quero ser especialista nessa área para trabalhar especificamente com isso. Eu vou fazer um curso de especialização lá do CIS na área de citopatologia, por exemplo. Não, eu quero algo maior, eu estou pensando, né, em me tornar uma pesquisadora, ou eu quero me inserir numa universidade na área acadêmica, para docência. Aí, então, tem que ter um olhar para pós-graduação mais, né, estrito senso, para iniciar um mestrado. Né? Aí, no mestrado, eles são mais amplos, né, no ensino, porque você tem, por exemplo, aqui na PUC a gente tem mestrado em atenção à saúde, e aí cada mestrado tem as suas linhas de pesquisa, né, que são trabalhadas ali dentro. Tem mestrado em ciências ambientais,
tem mestrado em genética, então é algo mais amplo, né? A gente tem mestrado acadêmico, que é o que é mais voltado para a docência, e depois que finalizar o mestrado, eu quero dar continuidade como um pesquisador, né? Quero me fortalecer nessa área da pesquisa, me inserir de uma outra maneira dentro da universidade, aí eu vou ver, por exemplo, doutorado. Né? Aí o doutorado também tem os doutorados são mais anos, assim, do mestrado, mas aí quem já está fazendo já tem a bagagem da experiência do mestrado, né? Está mais maduro, então é mais uma formação para quem quer se tornar um pesquisador. Professora Priscila, você bem pontuou que o grupo de pesquisa ela é concentrado por pessoas que têm interesse em um determinado assunto, em um determinado tema. Exato. Esses grupos de pesquisas, eles podem conversar com outros, eles podem ter algum tipo de interligação, pode ser discutido. Eu estou fazendo uma pesquisa de um assunto A Catarina de um assunto B. A gente pode conversar e ter essa troca? Isso aí é uma parte fundamental dos grupos de pesquisa, não só os grupos, mas as instituições. Né? Então, por exemplo, você estuda determinado assunto, isso é muito frequente e é desejável que aconteça. E lá na Espanha, um grupo de pesquisa, ele estuda aquele mesmo assunto. Então, a gente tem nas redes, né, de comunicação, nas bases de dados, como encontrar esses pesquisadores e também nos eventos que a gente participa, acaba conhecendo nos eventos científicos e faz essa articulação entre grupos. Então, existem grupos, nós trabalhamos, por exemplo, projetos que envolvem 30 grupos de pesquisa do mundo inteiro. Isso é muito desejável, porque aí você tem uma resposta que ela não vai ser específica para a população brasileira, por exemplo. Ela vai pegar o mundo inteiro, que é o que a gente fala, que ela vai ter uma abrangência maior, né? E vai responder questões mais amplas do que aquela que eu poderia responder aqui no Centro-Oeste, né, de forma mais específica. Então, quanto mais a gente consegue agregar grupos, agregar visões diferentes, ampliar as nossas pesquisas, é mais desejável. E foi que as trocas, elas são muito importantes. Então tem uma maior profundidade, uma maior precisão, né? A gente pode falar sobre isso. Pode falar, dependendo da pesquisa, a gente pode falar precisão, né? E nós temos um termo também que a gente fala, que é aumentar a nossa capacidade de extrapolar os dados, né? Então, aumenta essa capacidade de extrapolação. Que, às vezes, a gente comete erros assim. Você fez um estudo de determinada coisa muito específico numa região, e aí você aplica aquilo ali para tudo, né? E a gente vê isso muito nos noticiários. Então, uma hora uma pessoa fala assim, eu usei, vou dar um exemplo aqui, só ilustrativo, mas o café fez bem para isso. O outro fala, não, ele não faz bem para isso, ele faz bem para aquilo em determinada dose. Então, a gente tem que sempre ter esse senso crítico de ver assim, estudou em qual população, isso é aplicável para tudo? Qual que foi a dose utilizada? Isso foi visto a longo prazo, né? Então, assim, a gente tem que observar todas essas questões que quando nós estamos inseridos na pesquisa, e aí agora eu vou falar para os estudantes, né? A iniciação científica que faz essa inserção que a professora Elisa colocou, ela é muito importante mesmo para aquele que não quer ser pesquisador, porque ele desperta para essas questões, né? Então, assim, não é tudo que eu vou ouvir que eu vou confiar lá cegamente, né, daquilo que está escrito. Então, amplia para essa questão crítica, né? O que eu vou olhar? Vou olhar, como é que foi essa amostra aí? Que a amostra é a escolha das pessoas, ou dos animais, ou de livros e artigos que participam daquela pesquisa, né? Como que foi feito? Em qual ambiente? Quanto tempo durou? Então, o estudante que ele está inserido na pesquisa de forma objetiva, ele consegue fazer essas articulações melhor. E, professora, a pesquisa é um dos diferenciais das universidades. E como funciona isso? Existe algum tipo de ranking de instituições pesquisadoras, ou um CNPq?
A pesquisa, com certeza, assim, para uma instituição, ela ser uma universidade primeiro, né? Ela ser reconhecida como uma universidade, ela tem que ter, né, a pesquisa inserida nessa instituição, programas de pós-graduação do estrito sensu inseridos na instituição, né, para essa instituição ela ser reconhecida como uma universidade. A primeira coisa é isso. E aí, a partir do momento que tem a presença da pesquisa, né, e programas de pós-graduação, a gente não fala um ranking, né, entre as universidades. A gente tem esse olhar com os programas de pós-graduação, a gente tem o olhar da CAPES, né, que é um outro órgão do governo federal, né, vamos explicar assim, ele gerencia e acompanha os programas de pós-graduação dos mestrados e doutorados. Então, isso traz uma qualificação, né, tem esse acompanhamento, esse olhar externo, e indiretamente isso pode gerar um ranking entre as universidades, mas, por exemplo, eu posso ter um programa de pós-graduação, né, onde tem mestrado e doutorado. Numa universidade, eu tenho um programa que tem uma nota 6, que é a nota máxima que os programas podem... 7, né? 7. A nota máxima que os programas podem atingir. Esse olhar de qualidade, vamos dizer assim, pelo CAPES. Mas, ao mesmo tempo, eu posso ter um programa na mesma universidade que está iniciando, né, que é um programa novo, que está com uma nota 3, que é a nota que normalmente os programas que estão iniciando, eles, né, recebem. Então, esse ranking, ele é muito relativo, sabe? Com relação a esse olhar para as universidades. Muitas vezes o olhar é entre os programas, e isso acaba indiretamente refletindo, né, na universidade também. Mas existem rankings assim que não são governamentais, né? Por exemplo, Guia do Estudante, Folha de São Paulo. Tem rankings internacionais que o Web of Science faz, né? Que tem institutos internacionais fazem. Secretarias de Estado, às vezes associações de governadores. Então, a gente tem vários rankings, né? Essa semana, por exemplo, o secretário nosso de Estado, ele mencionou que nós somos o 21º no ranking dos estados, né, de inovação. Então, nós estamos lá embaixo em relação à inovação. no estado de Goiás. Nós, o estado de Goiás. Né? Então, quando a gente vai considerar esses rankings, o que eles consideram? Isso é uma questão importante também, né? Porque, por exemplo, esse ranking considera a inovação, número de artigos publicados, registro de patente, o quanto é investido em pesquisa e inovação, né? Então, existem vários rankings, né? E aí tem rankings de estados, tem rankings de universidades, tem rankings de grupo de pesquisa, e aí existem vários, né? Agora, sim, cada um utiliza o que a gente chama de indicador, que é o que está que é considerado para aquele ranking, né? Então, muito frequente é o número de artigos publicados. Mas, às vezes, você tem um número, mas não tem uma qualidade dos artigos publicados, né? Então, todos os rankings a gente tem, assim, prós e contras que devem ser considerados. Vocês falaram sobre a questão dos prazos, né? Do tempo em que levam a pesquisa. Pode demorar meses, pode demorar anos. Como que é levado a questão do prazo, das prorrogações, da divulgação e até mesmo da tradução desse documento em inglês, até porque outras pesquisas, outras instituições de pesquisas podem consultar, né? Podem querer consultar o documento. Então, vocês acham importante essa questão de se atentar ao prazo, da questão da prorrogação, da divulgação, da conclusão da pesquisa e também da transformação desse projeto para a língua inglesa, para ter maior até acesso de outras pesquisas, de outras instituições de pesquisas do mundo inteiro? É importante isso, professora Luiz? O prazo, ele vai muito
do projeto de pesquisa. Né? Então, como a professora Cecília me falou, o primeiro passo, né, do pesquisador que quer desenvolver uma pesquisa, a gente tem que pensar num projeto. Né? Uma pergunta, a partir daquela pergunta você vai tirando e buscando informações, constrói um projeto. E a gente sempre tem um cronograma, uma expectativa, né, para desenvolver aquele projeto. O ideal é que a gente sempre consiga, né, estar dentro aí do que aquele cronograma, principalmente se é um projeto que tem financiamento externo, né, a gente tem que fazer prestação de conta, mas tem alguns projetos, alguns estudos em que não tem problema você ir aumentando o seu prazo, porque ao longo do estudo você vai percebendo, para eu afirmar isso que eu achei, eu preciso testar mais alguma coisa. Então, para eu testar essa outra coisa, eu preciso ter um prazo. E aí você vai tendo esse controle. E ao longo do desenvolvimento da pesquisa, do estudo, a gente pode já ter várias respostas que já podem ser divulgadas. Né? Então, não precisa esperar o estudo, isso depende muito do estudo, finalizar 100%, por exemplo, inserir aquele estudo, né, está finalizado, aí que eu vou divulgar, vou publicar, vou escrever um artigo. Ao longo do estudo, eu já posso, se eu tiver alguns resultados que são importantes, eu posso já fazer divulgação desses resultados. E a divulgação pode ser um artigo científico, que normalmente, né, a língua inglesa é a escolhida para fazer essa divulgação, que ela atinge mais, né, além do Brasil, atinge pesquisadores de fora, né? Eu posso ter desenvolvido um produto, né, registrar uma patente, início de registro de uma patente, por exemplo, que é um produto novo. Então, o prazo, ele não é algo, ele é importante a gente trabalhar com prazo, mas depende muito da pesquisa que está sendo desenvolvida, do projeto, do que você vai obtendo de informações ao longo do desenvolvimento da pesquisa. Às vezes a gente tem que ficar mais atento quando o projeto tem um financiamento. Então, você consegue um financiamento, por exemplo, governamental. Né? A gente tem agências de governo, a gente tem as fundações de amparo à pesquisa, que o Goiás é a FAPEG, que é muito importante para financiar esses projetos. E aí a gente tem que cumprir determinadas tarefas naquele prazo que foi acordado. Mas isso que a professora Elisa colocou é muito frequente. Às vezes a gente fala assim, não, esse trabalho aqui vai gerar um artigo, gera 2, 3, e aí às vezes com um prazo maior. E tudo isso também é recurso. Né? Alguns pesquisadores já escrevem na língua inglesa, o que não é muito comum no Brasil. Então, você tem que pagar a tradução. Depois, com frequência, tem que pagar a publicação do artigo. Então, e são valores que têm até sido discutidos, que são salgados mesmo. Tem publicação, dependendo da revista, que é R$20 mil. Então, assim, tem que ter um certo investimento, né? Isso aí também gera muita discussão, né? Até que ponto que a gente tem que pagar esses valores para publicar. A CAPES, que a professora Elisa falou, que é um órgão, né, que faz a gestão da pós-graduação no Brasil, tem discutido isso, mas, assim, gerar ciência também é caro, né? Custa. Então, custa tempo e recurso financeiro também. Perfeito. Então é isso, professoras. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi ótimo ter vocês aqui hoje com a gente. É isso, muito obrigado pela presença, obrigado pela disponibilidade. A gente fica por aqui. Nós que agradecemos a participação e eu gostaria de aproveitar e convidar para o nosso Congresso de Ciência e Tecnologia, né, que vai acontecer de 17 a 20 de outubro, e os estudantes ficarem atentos aí para os processos de iniciação científica, que geralmente são em março de todos os anos. Muito obrigada. É isso, a gente fica por aqui. Esse foi o primeiro episódio do podcast Experimento. Até mais.